Boa noite, live surpresa às 9h20 da noite para a gente conversar sobre liberdade e estabilidade no setor público. Esses são conceitos que para um servidor público é fundamental conhecer os impactos de ter uma estabilidade muito ferrenha e de não ter a contraparte dessa estabilidade, que é a liberdade profissional. Então, quando a gente fala de estabilidade e liberdade, gera uma certa confusão na cabeça do servidor, porque ele tende a achar que liberdade e estabilidade são coisas que não são antagônicas, né? Que não são duas faces da moeda. Então, ele entende que dá para ser perfeitamente estável e dá para ter uma liberdade muito alta, né, sendo estável. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, o servidor está vendo dois aspectos muito diferentes da estabilidade e da liberdade. O que a gente vê, por exemplo, no marketing dos cursinhos, né, nas vendas de cursos para concurso, é que a partir do momento que você entrar num concurso, a partir do momento que você for concursado, entrar no setor público, você vai, na verdade, ter uma liberdade pessoal. Então, como é que se vende isso no marketing, né? Você está cansado de trabalhar muito e de não ter tempo para os seus familiares? Então, veja, ele está comparando, né, a questão profissional com a questão pessoal. Então, você trabalha tanto que você não tem tempo para a sua família, você já precisou faltar uma apresentação na escola do seu filho porque precisou trabalhar? Então, ele está em duas áreas diferentes, né? Ou seja, o trabalho te atrapalhando como pessoa, como pai de família, como mãe de família, né? como filho, como pai, como amigo. Então, essas questões elas são colocadas de uma maneira diversa, ou seja, está analisando áreas completamente diferentes. Por outro lado, você não tem a avaliação de uma área apenas, né, e considerando a questão da liberdade e da estabilidade. Nas vendas, ninguém diz assim, seja estável e entre no setor público e a partir daí você vai ter muita liberdade profissional, você vai poder fazer o que você quer no âmbito profissional. Isso não acontece nunca, porque isso realmente puxaria os limites, né, do que se quer falar, inclusive numa peça de propaganda. Então, na verdade, está se comparando ali banana com laranja, coisas completamente diferentes que são diversas e não dá para se comparar. Por quê? Porque, na verdade, o que se está falando são de conceitos, né, opostos. Então, por um lado, você tem a estabilidade, a ordem. Por outro lado, você tem a liberdade e a flexibilidade total. Se você é estável no setor público, como é que você vai ter uma liberdade profissional de fazer o que quer, né? Você vai acordar num certo dia e vai decidir encaminhar um processo de uma determinada forma que você pensou hoje, né? Com uma flexibilidade total, ou seja, ontem eu pensei A, hoje eu estou pensando Z. Isso é possível dentro do setor público? Não. Isso não é possível dentro do setor público, então há uma dicotomia aí, né? Há duas faces opostas, a um conceito que é antagônico ao outro, que é da ordem, ou seja, da estabilidade, com a flexibilidade e a liberdade. Lembrando que esse antagonismo, né, como os próprios concursos, né, cursinhos para concurso, vão nos lembrar o tempo todo, ele não se apresenta em áreas diferentes da nossa vida. Então, a gente pode realmente ser estável profissionalmente,
para ter uma vida pessoal mais flexível. Então você quer viajar nas férias? Para você viajar nas férias, ter um trabalho estável é bom, porque você consegue planejar melhor onde você vai estar nas suas férias. No entanto, tem regras profissionais para isso, ou seja, se você tem uma empresa, você pode escolher sair no momento que você quiser, né? No setor público, ou seja, no momento ali, naquele ambiente de estabilidade, não funciona assim. Ele traz regras fixas, rígidas, intensas, que te tolhem, de certa maneira, a liberdade, mas você tem a estabilidade. Então, quando a gente trabalha áreas diferentes da nossa vida, né, de uma forma dissociada, a gente perde uma característica que é fundamental, né, uma característica humana que é fundamental, que é a característica da unidade. Então, é como se eu, num aspecto da minha vida, pudesse ser livre. E num outro aspecto, eu tivesse que seguir regras muito rígidas e eu aceitasse seguir regras muito rígidas num aspecto da minha vida para me permitir ser mais flexível em outra. Então, a pergunta que se faz é, por que não nos dois, né? Por que tem essa divisão? O que acontece quando você divide a sua vida em aspectos diferentes e trabalha de formas diferentes cada aspecto da sua vida, né? Tem um livro muito bom, que é o livro da Mary Shelley, que chama Frankenstein, né? O Frankenstein é um homem que é formado por retalhos, por pedaços de corpos, né, de cadáveres de outras pessoas. Então, aquele retalho, né, aquela costura de vários corpos se torna um monstro, né? Que a autora, quando vai descrevendo o Frankenstein no livro, ela vai falando sobre um demônio, né? Chama de um demônio, um diabo, um monstro. Ou seja, o Frankenstein não tem unidade. Cada pecinha do corpo dele trabalha de uma forma diferente. E é isso que a gente não pode fazer com a nossa vida. Qual é a forma de tratar conceitos opostos em que, se você tiver ordem demais, você vai ficar parado, metódico e, de certo modo, chato. E você também não pode estar do outro lado da liberdade total, em que você não tem regras para seguir e que você decide, na verdade, o que vai fazer. Então, a sua decisão é soberana, autônoma. Isso não existe profissionalmente no setor público, né? Mas considerando que esses conceitos são opostos, ou seja, de estabilidade e de liberdade, qual é esse caminho do meio, né? O que seria equilibrado fazer ao se tratar desses dois conceitos opostos no setor público? Para tratar de conceitos opostos e que a falta ou o excesso, né, de alguma coisa faz muito mal, ou seja, o excesso de estabilidade faz mal, o excesso de liberdade também, né? Então, que caminho do meio é esse, né? Tem um conceito chinês semi-religioso, né, que é o conceito do Yin e Yang. Ali tem duas partes de alguma coisa, ou seja, tem o bem e o mal, né, a ordem e o caos, tem o subterrâneo e o elevado, tem o simples e o complexo, e esse símbolo lhe mostra um caminho ali no meio. O que esse caminho do meio representa? Esse caminho do meio diz que se você estiver de um lado do Yin e Yang, você está em excesso, né, para aquele conceito, e se você estiver no outro lado, você está em excesso para o conceito oposto. Então imagina que o lado branco fosse a ordem, o lado negro fosse a liberdade, né, a flexibilidade total. Se você está do lado branco, né, mais perto da linhazinha circular,
você está com um excesso de ordem, de estabilidade. Não dá para estar ali. A gente vai ver por que não dá para estar ali, né? Do outro lado, você estaria com excesso de liberdade. Você estaria soberano demais, autônomo demais, tomando decisões demais. Então você estaria no lado com excesso de liberdade. E aquela linhazinha no meio você precisa equilibrar um pouco de ordem e um pouco de caos. Você precisa equilibrar um pouco de simplicidade com um pouco de sofisticação intelectual. E você entendeu? Você precisa equilibrar conceitos, né, antagônicos para ter uma vida adequada, para ter uma vida boa. E como é que isso se reproduz com caos e ordem, com estabilidade e bagunça, com estabilidade e liberdade e libertinagem total, né? Se você é um servidor público, né, que tende a estar no campo da estabilidade, você tende a perder a liberdade. E como é que isso funciona dentro do setor público e como é que isso chega para a gente que é servidor público, né? Olha, o setor público ele tem características organizacionais que quase te impedem, mas não te impedem, mas te atrapalham muito de se estimular a gerar grandes resultados. Como é que funciona? Por exemplo, a administração pública ela tem uma dificuldade muito grande de tirar os maus servidores. De modo que os maus servidores e os bons servidores de uma determinada unidade, se eles estiverem na mesma carreira, eles ganham mais ou menos a mesma coisa. Se eles forem de carreiras diferentes, até o profissional pior, ele pode ganhar mais, porque ele está numa estrutura de carreira completamente diferente, do que o bom servidor. Então, qual é o estímulo que um servidor tem para gerar resultados acima da média, né? Para se superar e para sair daquela ordem excessiva, daquela estabilidade excessiva que muitos servidores apresentam, né? Muitos servidores se mostram como um grande observador da história. Alguém que está ali observando os governos passarem, alguém que está ali observando várias iniciativas serem propostas, que às vezes até faz piada disso, né? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter um servidor muito antigo na unidade e ele diz assim, isso já foi tentado há muitos anos, aí chega esse pessoal novo aqui, acha que está inventando a roda, né? Mas isso foi tentado em 97 e não deu certo, deu errado por causa disso. Então ele conhece o histórico, mas ele se põe como um observador da história e não como alguém que tem a liberdade de mudar algumas peças, né? Que não sejam todas, mas mudar algumas peças, tentar alguma coisa nova para gerar um resultado diferente. E por que que ele faz isso, né? Por que que um servidor típico, talvez até mais antigo, ele não queira ou não tenha disposição para gerar resultados diferentes? Porque ele já viu várias vezes servidores tentando inventar a roda, né? Servidores tentando produzir demais e ter dois resultados, né, ruins, prejudiciais acontecendo. O primeiro deles, o primeiro resultado ruim, prejudicial que pode acontecer com um servidor hiperprodutivo numa unidade de gente meio paradona, é que ele rapidamente vai perceber que aquele resultado todo pode não render a alocação de benesses para ele. Então, por exemplo, tem um servidor muito bom numa unidade. Ele produz, ele é um cara responsável, ele é preocupado com os resultados dele, ele é comprometido com os resultados da unidade. E aí o chefe dele, né, que é um cargo comissionado, decide ir para outro local.
A esperança dele é, já que eu consigo gerar tantos resultados, eu vou ganhar esse cargo, né? Isso aqui é para mim. Por quê? Porque, é claro, eu sou o nome natural. Eu sou o nome natural aqui dessa unidade. Não tem como outra pessoa vir e saber mais do que eu. Primeiro, eu estou aqui há muito tempo. Segundo, eu gero resultados consistentes. Não tem como alguém não pensar em mim. E isso é uma mentira tremenda, né? Tem como, né? A alocação de benesses no setor público, né? de cargos, de promoções, ela não é realizada especificamente ou exclusivamente com aspectos técnicos, né? Há fortes critérios de composição política, acomodação de interesses e governabilidade. Então, isso é uma coisa comum dentro do governo. E a excelência técnica e o comprometimento com os resultados nem sempre vai gerar algum tipo de benesse para o servidor. Então, esse aí já é o primeiro baque que o servidor produtivo ele tem. O segundo é que quando alguém tenta fazer alguma coisa e ele se compromete e, de certo modo, ele se arrisca a fazer, ele pode chamar a atenção dos órgãos de controle, né? Então, esse é um paradoxo cruel do setor público. Se você não faz nada, é muito raro que você seja mandado embora, né? Não sei se vocês já viram as últimas estatísticas de estágio probatório do Serviço Público Federal, que aprovou 99,8% dos servidores. Ou seja, 2 em cada 1.000 servidores não são aptos, né, não são adequados, não têm características comportamentais e profissionais compatíveis com o setor público. Parece que as coisas não estão sendo medidas, né, na verdade. Então, a administração ela tem uma dificuldade muito grande de avaliar os servidores e, avaliando, tirar aqueles que são maus servidores. Então, o que acontece? O mau servidor e o bom servidor eles vão ganhar mais ou menos a mesma coisa, né, se eles estiverem na mesma carreira. Mas o que faz mais, né, que está ali esperando o carro, que nem sempre vem para ele, ele tem um revés que é chamar a atenção de todo mundo, né? Se você está num setor paradão e você começa a fazer as coisas, você vai chamar a atenção não só da sua chefia, mas de todos os seus colegas, e você vai começar a assinar muita coisa, e essas coisas elas vão ser auditadas, né? Então você vai começar a perceber que vai chegar perguntas, por exemplo, de controle interno, de controle externo, às vezes do Ministério Público, às vezes da Polícia Federal, às vezes da Polícia do seu estado, às vezes, sei lá, da população em geral, né, pela lei, querendo saber o que está acontecendo, por que certa decisão foi tomada ou não. E essas coisas acabam recaindo, né, essas respostas acabam recaindo no servidor que tentou fazer. Então, é muito comum, né, no setor público que se fale do servidor cabeça de prego, né? Então, o servidor coloca a cabeça para cima e aí vem um martelo e pum, bate no servidor, retornando, né, à situação ideal do servidor, que é ali meio paradinho, meio devagar. Isso por si só é danosíssimo para o setor público, né, como a administração pública. Isso gera efeitos na administração, na organização em si, mas também gera muitos efeitos no nível individual, pessoal do servidor. Porque é claro que ele pode, inclusive se ele se der mal, né, em algumas auditorias, ele pode ser rotulado como um idiota, né? Então, como é que pode, né? Você entra aqui, sei lá, você é novo, você acha que pode mudar as coisas, você acha que vai gerar resultados e vai sair melhor do que a gente que está aqui, sei lá, há 20, 30 anos, que já tentou fazer isso e não deu em nada, mas você vai vir aqui e tentar. Então,
há uma certa rivalidade entre os, né, servidores de uma determinada unidade, e quando você sofre um revés por ser bom, aí as coisas geram incentivos muito perversos para você ficar parado, né? Então, como é que você resolve isso? O que que você pode fazer para sair dessa armadilha? Porque é uma armadilha, né? Se você está num ambiente que valoriza a ordem, né, a estabilidade completa, a tentativa é, de certo modo, punida. Então, você pode ser punido por tentar algo novo. O que que você vai fazer, né? Que caminho é esse do meio aí, do yin e yang, que vai me fazer chegar num local melhor, né? O que que eu posso fazer para melhorar? Olha, a primeira coisa que você tem que ter é um pensamento que é muito raro em servidores públicos, não é tão comum no setor privado, mas a gente vê muito mais, né? Que é a ideia de crescimento contínuo. Então, muitas vezes a gente acha que a única forma de crescer sendo servidor é fazendo um novo concurso ou ascendendo na hierarquia que você está hoje. Então, qual é a ideia? Ou você faz um novo concurso, que é assim, você vai para outra carreira, ganhar mais, né? Mas você vai ter os mesmos problemas que você está sofrendo hoje na organização do setor público, porque ela se reproduz da base até a elite, né? Ninguém tá fora desse sistema da administração pública, né? E desses incentivos perversos que tem na administração pública, desde o mais simples servidor até o mais alto, todos estão sofrendo a mesma coisa, acredite. Eu tenho lidado aqui com servidores de muitas classes, né, de muitos níveis, inclusive de níveis administrativos, esferas administrativas, né, gente que é muito importante no estado e gente que é muito importante no município e também no federal, e gente que está no meio e que está também nas camadas mais baixas do setor público. E todos falam a mesma coisa, né? Quando a gente vai conversar sobre incentivos perversos da estabilidade e nas unidades, né, de trabalho, todos reportam exatamente a mesma coisa. Então, como é que a gente sai disso aí? Primeiro, essa ideia do crescimento contínuo, né, ela é fundamental. E você tem que tirar esse cacoete, né, do servidor público, que ele tem que crescer na sua unidade. É como se o servidor, em algum momento, pensasse que a única via possível para ele é pegar o lugar do chefe dele, né? Veja, no setor privado, isso também é possível, você ascender para o lugar do seu chefe. Mas há uma série de outras empresas que podem te aproveitar, né? Em outros, né, nas unidades dessas empresas, na concorrência, ou você pode abrir sua empresa. Então há uma concorrência entre vias de crescimento. No setor público, talvez porque as unidades são mais engessadas, os servidores tendem a não pensar em sair daquela unidade onde ele está ou achar isso muito difícil, né? Mas a principal forma de você se estagnar é você olhar só para a sua linha hierárquica. Por quê? Porque o poder do seu chefe e o poder do chefe do seu chefe ficam grandes demais. Imagine que você só se sinta preparado para ir para o lugar do seu chefe. E se você fosse convidado, por exemplo, para uma chefia de um departamento, né, na sua secretaria, por exemplo, mas que seja mais distante, você se sentisse um pouco inseguro de ser nomeado para aquele cargo. Você nem, na verdade, às vezes você nem acha isso possível, receber esse convite, né? Se você só tem um lugar para onde ir, a sua chefia descobre que você não tem para onde ir. E se você não tem para onde ir, não vale a pena, isso é cruel, tá, gente? Não vale a pena te reconhecer. Por quê?
Porque eu te reconhecendo ou não, para onde você vai? Né? Você é servidor dessa área, você não tem os meios de sair daqui. Se eu te der o cargo ou não, você vai ficar aqui, trabalhando. Então eu conheço servidores que, sinceramente, assim, ficaram 10, 15 anos esperando pelo cargo do seu chefe, que trocava a cada um ano, a cada 8 meses, a cada 2 anos. E ele ficava assim, nutrindo esperanças de que um dia aquele cargo seria dele. E isso nunca aconteceu. E não aconteceu e também nunca iria acontecer. Por quê? Porque se você só tem aquela opção, quem está acima de você sabe que não vale a pena, né, te reconhecer. É melhor trazer uma pessoa de fora e ter uma acomodação política que faça sentido, ou aumentar a equipe. Isso é muito comum também. A pessoa diz, não, a equipe aqui já está meio formadinha, tem até aquele cara que é muito bom, mas eu vou trazer alguém de fora, que aí a equipe vai ficar maior. A equipe já está aqui montada, né? Então, depois, quem sabe, a gente, sei lá, vê o que faz depois, né? Então, isso é muito comum e muito danoso para o servidor. Então, não caia nessa armadilha. Se você só serve para uma unidade do setor público, você realmente vai ficar ali a vida toda. Isso acontece mais ou menos também no setor privado, tá, gente? Se você, sei lá, é especialista em refrigerantes e só consegue trabalhar numa unidade da Coca-Cola, cara, é isso. É isso que você vai fazer. Se você for, sei lá, chamado para Pepsi, você não consegue aplicar o seu conhecimento da Coca na Pepsi, cara, você vai ficar na Coca e a Coca nunca vai te reconhecer, porque não faz sentido te reconhecer, tá bom? Então, a ideia do reconhecimento é quando você tem uma possibilidade de fazer outra coisa. Aí vale a pena te reconhecer. Há um incentivo para te reconhecer. Fora disso, não há esse incentivo. Então, se você é super especialista numa área muito pequena, comece a ampliar seus horizontes, comece a fazer network com outras áreas que podem aproveitar um pedaço do teu conhecimento que seja, né, ou a tua experiência em alguma coisa, em gerir equipes, porque se você ficar nessa unidade que você está, nunca vai acontecer nada. O outro meio é o meio que talvez seja o mais tradicional na visão do setor público, né, de um servidor público, para crescer, que é fazer um novo concurso. Gente, então assim, está muito estável aqui, eu não vou crescer, ninguém vai me dar nada, né, não vai me dar um cargo, a promoção vem por tempo de serviço, as avaliações de desempenho que às vezes servem para as promoções, elas são meio pro forma, né, ninguém recebe notas baixas, então é aquela nota assim meio escola de samba, fulano 10, ciclano 10, Beltrano 9,90. Então assim, são notas que às vezes não condizem, né? Muitas vezes não condizem com o real desempenho dos servidores. Sabendo disso, né? Você está num ambiente extremamente estável, que você não sabe exatamente se vai ser beneficiado ou não, você pensa em fazer um novo concurso. Né? Fazer um novo concurso é uma estratégia que se chama gaiolinha gaiolão. Tá? Então, assim, você está numa gaiola pequena, você está ganhando pouco, ou você chegou no momento que você percebeu que você queria ganhar mais, e aí alguém te diz, mas está tendo um concurso melhor, por que você não faz? O concurso é para todo mundo. Né? Você já passou nesse, disciplina você tem, né? Se você é servidor, o mínimo que você tem é disciplina, você estudou para passar num concurso. Não é fácil, né? Todo mundo reconhece que é uma coisa difícil. Então você conseguiu. Tá, legal. Aí você vai para o próximo concurso. Primeiro, gente, a quantidade de gente, né, de servidores que eu já vi fazendo concursos diferentes, estudando meses e anos, né, para ganhar, sei lá, R$1.000 a mais, 1.000 e poucos reais a mais. É claro que é um crescimento no setor público. É claro, é verdade, você cresceu. Mas, talvez se você tivesse utilizado 1 ano e meio, 2 anos, da maneira certa, o nível de resultado teria sido muito melhor. Não é ruim, claro, passar no outro concurso é ótimo. No entanto, talvez não seja a forma mais eficiente de fazer. Fora que muitas vezes você chega lá, no seu próximo cargo, né? No cargo que você estudou meses, às vezes até anos para passar,
e você vê que o sistema é o mesmo. Ou seja, se você produzir bem, você está no mesmo lugar. Se você produzir mal, tudo bem, você vai ganhar parecido com o outro. E todas as questões do servidor cabeça de prego, e todas as questões do, né, do revés, do controle, quando você é visto como um idiota, né, na sua unidade ou por outras pessoas, e isso acaba mexendo muito com a cabeça do servidor. Então, a melhor forma de pensar, na minha visão, né, sobre essa dicotomia, né, você deve, como você deve pensar essa estabilidade, né, oposta à liberdade, é que o setor público tem que ser, né, uma zona de treinamento para o seu crescimento. O que significa isso? Olha, se você é servidor público, você está num ambiente que boa parte dos brasileiros gostariam de estar, porque você tem tempo. Esse é o principal. Inclusive nas vendas de cursinho, de concurso, é isso, né? Você vai ter tempo. Você vai ter tempo para ver sua família, você vai ter tempo para almoçar com seu filho, não sei o quê. Então é isso que se vende, né? E você vai ganhar um salário ali que você vai conseguir, com certeza, estar na classe média. Isso aí, você vai estar ali, né? Então é isso que se vende. Agora, se você está nesse ambiente que te dá tempo, que te dá contatos, né? Que você vai ter ali uma rede de contatos de autoridades, de pessoas que trabalham no setor público e que tomam algumas decisões, né? Você pode se especializar, você vai ter tempo para se educar, etc, etc. Você pode fazer desse período do setor público como uma zona de treinamento. Você pode desenvolver as habilidades necessárias para o seu crescimento. E que habilidades são essas? Olha, primeiro de tudo, são as habilidades que vão fazer você ganhar mais dinheiro, tá, gente? Então, se você já tem tempo, você é servidor público, você já tem tempo, mais tempo do que um profissional do setor privado, você agora deve investir em ter mais renda. Esse é o óbvio para o setor público, tá? Isso nem sempre é pensado assim pelo servidor público, que às vezes o servidor público também tem quase um medo, né, de aumentar a sua renda, de pensar em formas de ganhar mais dinheiro, sendo que dentro do setor público, ou seja, enquanto você está no setor público, tem N formas de você ganhar mais, né? As pessoas ensinam isso? Não. Na verdade, só conheço eu que ensina alguma coisa nessa linha, né? Talvez alguém ensine um pedacinho, você poderia fazer isso e foca nisso aqui, né? Mas como um leque de opções e oportunidades, eu só conheço realmente eu. Tem até uma seguidora que fala assim, quando você chegou aqui tudo era mato, né? Ninguém falava sobre isso. E até hoje, realmente, pouca gente fala. Então, assim, a ideia de crescimento no setor público tem que vir de uma ideia de resultados financeiros. Se você só tem duas opções padrão na tua cabeça, ou seja, pegar o lugar do seu chefe ou fazer outro concurso, isso é muito pouco, tá? Você está explorando pouquíssimas oportunidades de um leque gigantesco. Porque, veja, quando você explorar o que você consegue, né, de trabalhos enquanto você ainda é servidor, vai chegar um momento em que estar no setor público talvez não faça mais sentido econômico. E aí você vai decidir se você quer tirar uma licença, sair do setor público por um momento, ou se você quer ficar. E qualquer uma das decisões é ok, gente. Tá? A gente tem, por exemplo, um ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que empreende no setor educacional, mas ele decidiu continuar como servidor, né? Ele não saiu do setor público. E outros, como o Janguier Diniz, que teve um momento que ele viu que realmente não dava mais, né? Ele era promotor de justiça já na época, né? Promotor de trabalho, me parece. E ele decide sair do setor público, porque ele vai precisar administrar a empresa dele também no setor educacional. Então você tem aí
duas opções diferentes, mas que poucas vezes são vislumbradas, né, como uma opção, uma alternativa para os servidores, infelizmente, né? Então, se você quer saber que áreas são essas que você tem que trabalhar, né, com mais detalhes, se você quer saber como ter um planejamento melhor da tua carreira como servidor público e sair, né, dessa armadilha, desse trilho, parece um trilho de trem que você só vai e volta, do novo concurso e do pegar o cargo do meu chefe, eu tenho, né, um curso específico sobre isso. O link está na bio e vocês todos são muito bem-vindos a conhecer, ver se é o momento e entrarem nesse curso para saírem maiores em algum momento, espero que em curtíssimo prazo. Tá bom? Então vou encerrar a live por aqui. Agradeço muito, muito obrigado.